Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estou aqui mais uma vez com essa transmissão ao vivo para dar continuidade sobre o caminho para a cruz, a última semana do Senhor Jesus aqui na Terra. Então vamos recapitular. No domingo, de sábado para domingo, porque eu estou fazendo sempre... Estou falando do dia de semana com o dia antes, para você entender, para que no sábado, e no caso eu vou falar do domingo de Páscoa, tá? Então eu tinha falado num sábado que a gente abordamos um assunto no domingo, que o domingo foi uma entrada triunfal em Jerusalém. Jesus fez uma entrada triunfal. E a primeira decisão para uma pessoa, para ir para a salvação, para ter uma vida eterna, para ser salvo mesmo, ela tem que receber o Senhor Jesus como o único Salvador exclusivo da sua vida. Ela não pode, em momento algum, dividir a sua fé com os outros deuses. Claro, com todo respeito às religiões que existem pelo Brasil afora. Mas a Bíblia é bem clara, declaradamente, que nós devemos apenas ter um Senhor, que é só Ele, que é o Senhor Jesus. Aí depois, a gente falamos sobre o que aconteceu numa segunda-feira, onde o Senhor Jesus, ele fez a purificação do templo. Ou seja, para que a pessoa tomasse também uma segunda decisão da vida dela, que é o quê? Romper com as coisas erradas. Então ali falamos um pouco sobre... onde estava tendo os cambistas, as pessoas vendendo as coisas dentro do templo. Chegou aquele momento, Jesus ficou revoltado com aquela situação e expulsou todo mundo, porque ali seria uma casa de oração. E também ontem nós abordamos um assunto que no caso seria para terça-feira, que no caso seria hoje, onde Jesus na terça-feira ele continuou dando os seus últimos ensinamentos. Ou seja, que a terceira decisão de uma pessoa é ela aprender mais sobre a palavra. E eu tenho falado muito, porque tem muita gente que hoje em dia está sendo enganado por muitos profetas que se dizem profetas, por muitas pessoas que chegam no altar e ficam falando em revelação daqui, em revelação de lá, E por fim da história, se olhar, a pessoa nem sequer conhece a Bíblia. Se falar para ela abrir lá no livro de Ageu ou em algum outro local da Bíblia, algum outro livro, ou até mesmo versículo, vai demorar para procurar. Porque não tem lido a Bíblia. Então, a pessoa que não lê a Bíblia, com certeza também não pratica a palavra de Deus. Tá? Então, ela tinha que tomar uma decisão até de estudar mais a palavra de Deus. Mas hoje nós vamos falar com a última caminhada do Senhor Jesus, a última semana do Senhor Jesus para a cruz. Nós vamos falar então o que o Senhor Jesus fez naquela última quarta-feira. A última quarta-feira. O que aconteceu naquela última quarta-feira? O que aconteceu? Então nós vamos ler então no Mateus, do capítulo 26, do versículo 1. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus já estava falando, anunciando que o Filho do Homem ele seria entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, de certa forma, ele tinha que prender Jesus e matar Jesus o quanto antes mesmo do sabate, que é onde eles guardam o sábado, ou até mesmo, e também antes até da Páscoa, para que não haja alvoroço. Então eles fizeram de tudo, para colocar as mãos do Senhor Jesus.
Mas o fato é que Judas fez o pacto da traição. Na quarta-feira, Judas fez o pacto da traição. Tanto é que na quarta ele fez esse pacto de traição e depois no outro dia, que é onde a gente vai falar amanhã, nesse mesmo horário às 10h30, que seria a última Santa Ceia do Senhor Jesus, a qual Judas também participou. Tá? Então a decisão de hoje para uma pessoa é que ela tem que confiar mais em Deus. Na quarta-feira, Jesus continua se dedicando aos seus ensinos para os seus seguidores. E de repente, uma mulher unge os pés e preparando para a sua morte. Vamos ler comigo ali no Mateus, do capítulo 26, do versículo 6. Fala bem assim. Versículo 6, tá. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-o sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento poderia vender-se por grande preço e dar-se ao dinheiro aos pobres. Quer dizer, falaram até bonito, né? Poderia vender, dar aos pobres, ajudar aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afligis esta mulher? Ou seja, por que perturba esta mulher? O que vocês têm a ver do que ela está fazendo? E é o que acontece, irmãos. E é o que acontece. Muitas pessoas hoje resolvem ir para a igreja, resolvem ir para Jesus, um parente teu resolve se converter. Até então ninguém falava nada quando estava no mundo das drogas, quando estava na prostituição, quando chegava tarde e noite em casa, né? E de repente o jovem, o seu filho, um jovem resolve se converter e ir para a igreja, a mãe já começa a falar. Por que vai estar na igreja? Por que é só isso? Passa o tempo todo na igreja. Quer dizer, é a mesma coisa. Por que está afligindo essa pessoa? Por que você atenta a essa mulher? Então vamos continuar para nós ir mais ao assunto. Pois ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Então Jesus já tinha falado da morte novamente, do sepultamento dele. Verdade vos digo que, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então veja que ficou registrado o que ela fez. Então ela preparou aquele unguento, jogou sobre Jesus e limpou com os seus próprios cabelos. Também acontece um fato especial que foi a combinação entre Judas e os religiosos. Judeus para atrair Jesus em uma emboscada. Então Jesus, em sua onisciência divina, sabia que tudo que isso estava acontecendo e conhecia o propósito divino acima de todas as coisas. Por isso, não temeu. Jesus se concentrou em cuidar daqueles que estavam com ele. Então, durante a nossa caminhada em direção à cruz, muitas vezes nós somos traídos. As decepções se tornam constantes e cada vez mais dolorosas. A dor da traição é tão dolorosa quanto a crucificação. Mas, as mãos do Senhor, mas precisamos, através da mão do Senhor, está nas mãos do Senhor. E precisamos confiar em Deus e não ter medo do que o homem possa fazer. Lembre-se, agora sua vida está nas mãos do Senhor. Isso acontece quando rompemos com coisas erradas e o mundo não se conforma com isso. Não pare de aprender a palavra de Deus e não olhe para os lados. Concentre-se em Jesus. Por isso, meu amigo, minha amiga, por isso que você tem que romper com as coisas erradas. As pessoas, elas vai chegar o dia de sábado de aleluia, a única coisa que as pessoas vão se lembrar é de traição de Judas. Judas daqui, Judas é traidor, Judas é isso, Judas aquilo. Mas esquece que cada um pode ser um Judas hoje.
Quantas pessoas hoje esteve na igreja, se entregaram a vida para Jesus, de repente, por algum momento, por algum motivo, resolve fazer uma aliança com as trevas. Sai da igreja e começa a falar mal da igreja, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal dos membros da igreja, começa a falar mal dos irmãos que estavam ali. Ou seja, é uma pessoa que também ela fez um pacto da traição, fez uma aliança com o mal, fazendo com que isso faça com que a pessoa também traia o Senhor Jesus. Quantos pastores hoje, por exemplo, de uma determinada igreja, que eu não preciso falar o nome, claro, mas eu vejo isso diariamente, praticamente diário mesmo, principalmente lá no Instagram, desses pastores que saem dessa determinada igreja. Aí depois que eles saem, o que eles fazem? Eles começam a difamar. Eles começam a falar um mal da igreja. Mas eles esqueceram que aquilo que ele estava falando, jogando contra a igreja do que acontece, eles também esqueceram que eles também estavam praticando. E até de certa forma estavam praticando e nem sequer reconhecer os seus erros. Então é fácil você estar fazendo a coisa errada junta com uma denominação, aí em vez de você pegar a pessoa, em vez de pegar e sair e querer fazer a coisa certa e fazer diferente, muito pelo contrário, ela começa a cuspir no ventilador. Mas esqueceu que também ela deixou coisa errada lá para trás. Que esses pastores e obreiros deixaram as coisas erradas para trás. Quer dizer, não abandonaram, não romperam com as coisas erradas. Quer dizer, são hipócritas, porque eles estão falando de coisas que agora não estão vivendo. Ou seja, eles querem lançar as coisas erradas no ventilador para todo mundo ver e esconder a podridão deles. Eles querem esconder a podridão. Então a única forma de esconder a podridão é tentar abafar o caso deles para que todo mundo tire a atenção deles e volte justamente a atenção para uma igreja inteira, para a igreja local. Isso tem acontecido muito no meio do povo cristão. De pessoas que se dizem irmãos e hoje se tornaram irmãos. A verdade é essa. De irmãos se tornaram irmãos. De pessoas que hoje estavam ali, abraçava, cantava, batia palma, pulava, dizia glórias, aleluia, eu te amo, Jesus, eu amo meu irmão, mas hoje essa pessoa simplesmente se desviou, saiu da presença de Deus. Por algum motivo, ela não quis mais permanecer. Ao invés de continuar uma vida com Cristo, até ir para uma outra igreja que não tem problema nenhuma, o que ela prefere? Sair da igreja, abandonar tudo e depois ficar em redes sociais ou até mesmo difamando a igreja e os seus irmãos ou seus ex-irmãos, né, podemos dizer assim, e ficar difamando por aí. Quer dizer, são pessoas que falam de Judas, mas são os próprios Judas. São pessoas que detonam com Judas no dia de sábado, aleluia, porque só lembram dessa parte, mas esqueceram que são o próprio Judas. Cada pecado que você comete é como você estivesse crucificando o próprio Senhor Jesus na sua vida. Por isso, meu amigo, minha amiga, é momento de você confiar mais em Deus. De confiar mais em Deus. Você tem que confiar, mas pastor, mas veja lá, falam mal de mim, me criticam, faz um monte de coisa contra mim. Mas vem cá, você não confia em Deus? Então deixe que Deus faz o juízo dele. O que é o objetivo é você dobrar os seus joelhos e orar a Deus. E você tem que tomar uma decisão de confiar mais em Deus e não temer a nada. Por isso que Jesus não temeu. Jesus sabia o que Judas foi fazer. Jesus é onisciente, onipotente, é onipresente. Foi o que eu preguei hoje sobre Apocalipse do capítulo 5. Ele sabe de tudo, ele conhecia o coração, ele conhecia os sentimentos, as intuições de muitas pessoas ali. Então ele sabia, só que ele não teve medo, porque ele confiou em Deus. Ele sabia do propósito dele, que o propósito era realmente ir para a cruz. E sabendo que para ir na cruz, ele tinha que passar por tudo isso. Pela traição, pelo julgamento, pelas surras que foram dadas,
pelos açoites, pelas humilhações. Ele teve que passar por tudo isso, mas tudo isso ele também venceu. Tudo isso o Senhor Jesus também venceu. Eu vou até marcar aqui, mostrar aqui para vocês ó, quando Jesus fala sobre, eu tinha falado hoje eu preguei sobre o Apocalipse do capítulo 5. O título era O Livro Selado e o Cordeiro. Mas depois eu vou lançar na rede social a pregação que foi gravada. Então aqui fala quem é que poderia abrir esse único livro, se é somente o Senhor Jesus. Mas por quê? Aí eu peguei até anotei aqui, por que ele é o único que poderia abrir o livro? Qual seria o motivo de ele ser o único que poderia abrir esse livro? Simples por quê? Porque assim, ó, olha só. Porque ele venceu. Porque ele teve a sua vitória na terra como homem. Ele teve sua vitória na terra como homem. Por isso que você não deve temer. Jesus venceu sua própria humanidade. Ele teve que vencer também a sua própria humanidade. Assim, nós também temos que vencer a nossa própria humanidade. Ser mais fiel a Deus, confiar em Deus. Ele também venceu o pecado, ou seja, ele não se entregou às coisas erradas. Você tem que vencer o pecado. Para de pecar. Seja o pecador, mas não pratica o pecado, porque todos somos pecadores. Ele também teve que vencer também os seus perseguidores. Às vezes você é perseguido. Você tem que vencer eles. E como que eu vou vencer os meus perseguidores? Persistindo em oração, persistindo na presença de Deus. Jesus também teve que vencer a incredulidade das pessoas. Ele estava pregando, o povo não estava nem aí, a maioria não estava nem aí, tudo incrédulo. Você tem que vencer a tua incredulidade. Porque às vezes você fala que crê em Deus só da boca para fora, mas chega na hora do momento de provar que realmente crê em Deus, chega na hora você não crê, você tem medo, você fica com medo. Então você tem que vencer a sua incredulidade. Jesus também venceu os religiosos, ou seja, você tem que vencer a tua religião. Romper com a religião. A religião não leva a pessoa a nada, meu amigo. Simplesmente a religião é assim. Na religião, você pode fazer o que bem entender. A religião aceita tudo. Aceita as coisas erradas, aceita as drogas, aceita fumar, aceita beber, contanto que você cumpra com o seu dever no domingo. É isso que é a religião. A religião fala, você cumpriu com o seu dever no domingo de manhã ou no domingo à noite, então as demais coisas está mais do que tranquilo. Isso é religião, então você tem que vencer, abandonar a religião. Agora há pouco eu estava aí, antes de começar a transmissão, de uma pessoa que resolveu ir para o centro de terreiro, para o candomblé. Foi para lá. Aí a certa pessoa colocou um monte de coisa lá, defendendo a pessoa que começou a levar críticas. Só por ela ter ido para o centro de terreiro, para o centro de candomblé. Claro, eu dei ali também o meu comentário, mas o meu comentário não foi para criticar, como muitos estavam ali criticando. E essa pessoa estava defendendo, porque a pessoa estava sendo criticada. Agora o fato é, a pessoa critica só porque a pessoa está indo para o centro de terreiro, mas os críticos não vão lá abrir a Bíblia, chamar a pessoa e falar de Jesus. Esses mesmos críticos que criticam a pessoa que está indo para lá, também não sabe, nem se sabe se vão na igreja, porque senão convidaria na igreja. Se a pessoa está indo para esse tipo de lugar, porque de certa forma ainda não foi evangelizada, ou até mesmo ainda não recebeu nenhum convite de um crente sequer. Então não devemos criticar. Deixa que vá, foi o que eu falei, deixa que vá. Ah, pastor, mas você pastor falando que a pessoa vai para lá? Sim, deixa que vá. Não é você falando que vai abrir os olhos. Deixa que ela vá e os próprios olhos vai mostrar que ali vai ser um ambiente que não é para ela. E o próprio Espírito Santo vai trabalhar. Só que, ao invés das pessoas dobrar os joelhos e orar, o que eles fazem? Criticam. Criticam. Então, tem que vencer esse tipo de coisa, irmão. Não é assim que funciona. Jesus também, então, ele venceu as tentações. Então, não existe esse negócio de a pessoa dizer, eu sou atentado, eu não consigo resistir. Consegue sim. É só você romper com as coisas erradas. Ele venceu a fome.
Jesus também venceu a sede, o abandono. Que tem de pessoa que fala, eu sou abandonado, eu sou um solitário. Você pode se abandonar, pode ser solitário, mas tem aquele que vive, que tem um nome vive, que é Jesus. Esse não abandona ninguém, só que você tem que vencer isso aí também. A traição, Jesus também venceu a traição, foi traído por Judas. E com certeza Judas não só traiu o Senhor Jesus, como ele também traiu os discípulos, os apóstolos, porque eram tudo considerado como irmãos. Então ele também não só traiu Jesus, como ele traiu também os apóstolos, como ele também traiu ali os discípulos, seus amigos, seus próprios irmãos, que sentaram ali na mesa para comer junto. E há muito tempo eles estavam comendo junto, então eles também traiu. E às vezes você é traído por um colega seu, por um amigo seu, por uma amizade, você é traído, fica com raiva, fica magoadinho, já quer bater, já quer brigar. Jesus venceu isso daí, e você também precisa vencer. Então você tem que tomar essa decisão. E não fazer o pacto da traição, como Judas fez naquela quarta-feira, para entregar o Senhor Jesus. Ele venceu a dor física e emocional. Jesus também venceu a angústia de não poder fazer nada, a própria vontade e também a cruz. Ele venceu a cruz e finalmente a morte. Então Jesus venceu tudo e a todos. Amém? Para você entender, eu estou lendo aqui o que eu preguei sobre hoje. Para mostrar para você que Jesus venceu tudo. Ele mesmo fala, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, porque eu venci. Então se ele venceu, e se você está com Cristo, certamente, tanto eu como você, se nós estivermos alicerçados com Cristo, então nós também vamos vencer. Por isso que você tem que tomar essa decisão. No versículo 14 diz bem assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar. Então Judas foi lá, né, com certeza. Com certeza Satanás já começou a trabalhar ali na mente, no coração de Judas. Então isso não foi de algo repentino, não foi algo momentâneo, não foi algo na hora, não foi naquele momento. Isso já vinha, o espírito maligno já falando, soprando nos ouvidos dele. Veja, esse homem aí vai morrer. Com certeza Satanás estava falando nos ouvidos do Judas Iscariote dessa forma. Veja, você na posição que você estava antes, para abandonar tudo, para acompanhar este homem. Agora ele está sendo perseguido pelos próprios judeus e pelos mestres da lei de Sinédrio. Ele está sendo perseguido. Estão caçando ele. Vão pegar ele, vão matar ele. E o que você vai fazer da sua vida? Com certeza. Aí Judas passava ali, no mínimo, olhava lá uma pessoa pedindo esmola, então Satanás começou a falar: você vai ficar igualzinho esse cidadão aí. Você vai começar a pedir esmola, porque o outro vai morrer, vai deixar vocês sem nada. E é isso que vai acontecer. Então ele começou a dar essa ideia para Judas, e obviamente, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse pacto da traição. Eu vou entregar Jesus por 30 moedas de ouro, simplesmente eu vou entregar. Só que mal ele sabia de que essa entrega seria para a morte. Porque ele pensava que se ele entregasse Jesus, que o pessoal ia pegar ele, que os mestres, o Sinédrio, o Caifás ia pegar ele e apenas ia levar para um canto, açoitar e depois soltar novamente, como já fizeram com os discípulos. Os discípulos foram pegos, foram açoitados, aí depois eram soltos. E assim Judas pensou que aconteceria com Jesus. Mas no fim da história, como todo mundo sabe, por que ele se enforcou, por que ele cometeu cometeu um suicídio, porque ele achou que Jesus apenas iria levar um soco, um pontapé pelo menos, e depois ia soltar. Mas não, ele acabou entregando Jesus para a morte.
Então, ao invés de se arrepender, ele sentiu remorso, um peso. E, obviamente, Satanás entrou mais com tudo e, a partir dali, ele se tornou um homem cheio de tormentos e cometeu daí essa loucura para cometer um suicídio. Então, muitas pessoas estão assim, meu amigo, minha amiga. Eles estão desta forma, fazendo esse pacto da traição, sim. Pactos da traição, sim. Como que é esse pacto da traição que o pastor está falando? Simples. Simples. A religião fala que você não pode comer isso, isso, isso durante a quarentena da Páscoa. Você não pode comer carne de porco. Não é assim? Você não pode comer isso. Aliás, você não pode comer nada de carne, é só peixe. Aí o pacto da traição. Como que é o pacto da traição? Aí depois que passa você volta a comer carne. Aí depois que passa você volta a fumar. Aí depois que passa tudo isso você volta a beber. Aí depois que passa tudo isso você volta a atrair a sua esposa, atrair o seu marido. Aí depois que passa tudo isso, esse momento crucial da Semana Páscoa, da Semana Santa. Aí depois que passa tudo isso você volta a se prostituir, falar mentiras, enganar, puxar o tapete dos outros, falar mal pelas costas dos outros, fazer fofoca. Quer dizer, é um pacto da traição. Se você não romper com as coisas erradas, se você não confiar mais em Deus na sua vida, pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, nada vai mudar. Nada realmente vai mudar. Você tem que confiar mais em Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, esse é mais um pouco do que a gente falamos com relação do que aconteceu naquela quarta-feira. Então, quarta-feira toda, Judas estava lá, arrumando um jeito, depois que ele já recebeu as moedas, fez esse pacto, essa aliança com as trevas, né, para pegar Jesus, fez esse pacto. Então, daí ele passou agora o tempo todo, até o dia de ceia, manipulando, preparando aonde que eu posso trair Jesus, aonde que eu posso entregar o Senhor Jesus. Então reveja os seus conceitos com Deus, meu amigo, minha amiga. Se você é uma pessoa que está indo na igreja, que se diz cristão, mas vive na fofoca, vive na mentira, fica falando mal do pastor, fala mal de obreiro, fala mal dos próprios irmãos, do seu grupo de louvor, do seu grupo de oração, do seu grupo jovem, fala mal de todos. Então está mais do que na hora você rever os seus conceitos com Deus e refazer uma aliança com Ele. Porque senão, caso contrário, você queira ou não queira, você está fazendo pacto com as trevas. Como Judas fez. Fez um pacto da traição. E de certa forma, você pode estar traindo. Está entendendo? Então reveja os seus conceitos com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Então amanhã, às 10h30 da noite, eu vou falar sobre Jesus. Ele celebra a última ceia. A última santa ceia do Senhor. Então amanhã eu vou abordar esse assunto para que a pessoa possa entender o motivo, o objetivo dessa ceia quando ele juntou os seus discípulos. Tá? Então eu vou recapitular aqui. Primeira decisão. Recebeu Jesus como único e salvador exclusivo da sua vida. E você pode fazer isso na igreja ou aqui mesmo na Embaixadores do Reino de Cristo, aqui em Renascença, na rua Nilo Peçanha, número 677, Centro de Renascença, ou em Araucária, que também tem uma igreja Embaixadores lá, na rua Palomar, ou então ali mesmo na rua 15 de novembro, em Campo Largo. Ah, mas aqui na minha cidade não tem nenhuma Embaixadores. Você pode aceitar o Senhor Jesus em qualquer uma das igrejas aonde que prega o verdadeiro evangelho. E o segundo, que é romper com as coisas erradas. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você rompe com as coisas erradas e você começa a viver na base da justiça. Fazer somente as coisas certas. Tá certo? E o terceiro que nós falamos, né, que você tem que aprender mais da palavra, ou seja, entrega a vida para Jesus, rompe com as coisas erradas
e começa a aprender mais sobre a palavra, mais sobre a Bíblia e começar a vivenciar. E também, que é o de hoje, que você precisa confiar mais em Deus. Tá bom? Então amanhã a gente volta às 10h30 da noite para falar sobre a última ceia. Jesus celebra a última ceia numa quinta-feira. Tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Caso você precise de uma orientação, me procure no Messenger. Tem o meu número também aí do WhatsApp, que você pode, aí tá aí no meu Facebook, na minha capa do Face, tá aí também o número do meu celular, certo? Eu posso dar um atendimento. Se você é de Renascença, eu posso ir na tua casa, ungir a tua casa, ungir a família, mas caso contrário, eu também faço atendimento espiritual também até pelo WhatsApp, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.